Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E para dar continuidade à nossa aula sobre hidrocoloides, nós trataremos neste vídeo especificamente das propriedades técnico-funcionais de hidrocoloides polissacarídicos com ação gelificante. Então, na última aula, a gente discutiu um pouco melhor sobre as propriedades desses hidrocoloides como agentes espessantes e como que eles podem alterar, né, aí algumas propriedades relacionadas aos aspectos de textura e consistência de alimentos. Pessoal, como nós já mencionamos na aula anterior, os hidrocoloides de natureza polissacarídica, eles podem ser obtidos de diversas fontes, né? E aqui nós trouxemos as principais fontes, né, das quais esses polissacarídeos podem ser obtidos, e eu vou dar destaque aqui a três gomas em específico, que são a goma carragena, né, oriunda de algas, algas vermelhas, né, as pectinas, que são macromoléculas que estão presentes na parede celular de vegetais, e os amidos, né, que são as principais fontes energéticas de grãos, cereais, tubérculos e raízes. Por que eu vou dar ênfase principalmente a esses polissacarídeos? Porque na indústria eles são os hidrocoloides de natureza polissacarídica que possuem maior aplicação quando se diz respeito à obtenção de géis alimentícios. Tudo bem? Embora a gente tenha dado, né, ênfase a três polissacarídeos em específico, o mercado dispõe de uma vasta possibilidade de hidrocoloides de natureza polissacarídica com propriedades gelificantes. Então, o objetivo desse slide é apresentar para vocês, alguns exemplos de hidrocoloides que podem atuar como agentes gelificantes em formulações alimentícias, bem como algumas características inerentes aos géis obtidos a partir dessas matérias-primas e também alguns exemplos de aplicações em sistemas alimentícios. Tá? Então, de um modo geral, vocês podem observar que, a depender do hidrocoloide a ser utilizado, produtos distintos podem ser obtidos, né? Então, né, no caso de amidos modificados, é possível o desenvolvimento de produtos, né, de sobremesas com sobremesas lácteas, né? As pectinas de alta e baixa metoxilação são amplamente utilizadas para a produção de gelatinas e geleias, né, de um modo geral. Os alginatos eles podem ser utilizados para a elaboração, para a formulação de alimentos reestruturados, né, ou até mesmo de cremes de panificação frios, né? Então, esses são alguns dos exemplos que nós temos aí para exemplificar a vasta possibilidade de aplicação dos hidrocoloides com ação gelificante em desenvolvimento de produtos alimentícios. Em relação às características dos géis, né, essas características elas vão depender de diversos fatores, né? Por exemplo, a estrutura que um determinado polissacarídeo apresenta, os tipos de interações que este polissacarídeo vai realizar tanto com o meio em que ele está disperso, quanto com as cadeias dos hidrocoloides que estão juntamente com ele ali, e outros fatores também como pH, temperatura. Então, mais à frente a gente entenderá de como que funciona, né? Quais são os fatores mais importantes que devem ser levados em consideração quando formos decidir qual tipo de hidrocoloide a ser utilizado para uma determinada formulação. Bom, então, para dar continuidade, né, a esse resumo e algumas características dos hidrocoloides com propriedades gelificantes, essa tabela, desculpa, traz para nós algumas faixas de concentrações comumente utilizadas para um determinado hidrocoloide de natureza polissacarídica. Então, para exemplificar, o agar, que é oriundo de algas, né, relatos mostram que concentrações que variam entre 1 e 2% são suficientes para que esses hidrocoloides formem géis, né? Outro exemplo, as carragenas, que são uma classe bastante importante para o desenvolvimento de géis alimentícios,
né? Mais à frente a gente vai ver com um pouco mais de detalhe sobre essa classe, né? Concentrações baixas de até 0,5% podem promover aí a formação de géis também com importante função tecnológica no desenvolvimento de produtos alimentícios. E olha só que curioso, a pectina de baixa metoxilação, ela é capaz de produzir géis em baixíssimas concentrações, chegando aí até 0,1% em massa, né, do sistema total. Então, esses números, né, são apenas alguns valores comumente utilizados, né, mas para saber de fato quais são as concentrações necessárias, é preciso que testes sejam feitos. Né? Daí vocês conseguem ver a importância da etapa de prototipagem de alimentos. Né? Vocês, ao desenvolverem o trabalho, conseguiram entender a real importância, né, dessa etapa no desenvolvimento de produtos alimentícios. Bom, pessoal, até o momento, né, nós trouxemos aí um resumo das principais fontes de obtenção de hidrocoloides de natureza polissacarídica com propriedade gelificante. Apresentamos também algumas faixas comumente utilizadas para obtenção de diversos produtos, né, de diversas formulações em que se deseja obter géis alimentícios, mas nós não definimos de fato, né, o que seria um gel. Então, do ponto de vista microscópico, os géis eles se definem como uma dispersão coloidal na qual a fase sólida, que no nosso caso são os hidrocoloides, né, formam uma matriz tridimensional bem estruturada em cujos interstícios, ou seja, aqueles espaços que são formados pela rede tridimensional, são ocupados por moléculas da fase líquida. Né? E na maioria das vezes, essa fase líquida ela é constituída de água. Né? Então, neste caso, os géis que são formados, né, em soluções aquosas, eles são chamados de hidrogéis. Beleza, Gustavo. Já aprendemos aí qual que é a definição de géis alimentícios, mas qual que é a relevância deste tipo de produto para a indústria de alimentos ou até mesmo de cosméticos. Né? Então, primeiramente, acho que a gente pode mencionar os aspectos relacionados à relevância sensorial de géis. Né? Então, é possível, a partir desses sistemas alimentícios, formular produtos com teor de gordura reduzidos, né, principalmente naqueles alimentos diet e light, né, com modificações mínimas de textura. E é claro que essas modificações elas ocorrem de forma desejada. Né? Uma outra relevância de géis alimentícios trata-se de um aspecto tecnológico, né, em que objetiva-se veicular e permitir a liberação controlada de aditivos e até mesmo de bioativos, limitando o contato com agentes externos, como é o caso da luz e oxigênio, que pode promover algum tipo de degradação do composto que está sendo encapsulado. Né? E o interessante, né, sobre essa propriedade tecnológica é que, a depender da matéria-prima utilizada, do hidrocoloide a ser utilizado, de fato a gente consegue, entre aspas, escolher o destino em que se pretende fazer a liberação daquele determinado bioativo, certo? Bom, uma outra possibilidade, né, uma outra relevância, também está associada a uma relevância sensorial, perdão, é a possibilidade de inovar e criar formas e texturas diferentes e ornamentais, né, para contextos específicos. Né? E esse desenvolvimento ele foi nomeado como gastronomia molecular. Então, vocês podem observar que a partir de géis, né, é possível fazer formas diferentes e bonitas, né, justamente para chamar a atenção do consumidor. Então, de um modo geral, essas são as três principais relevâncias, né, do ponto de vista sensorial e tecnológico que os géis alimentícios podem desempenhar aí em desenvolvimento de produtos.
Beleza, já fizemos aí uma definição microscópica, né, do que são os géis, né, e apresentamos algumas das relevâncias, tanto no aspecto sensorial quanto no aspecto tecnológico, né, que justificam a produção, o desenvolvimento desse tipo de produtos. E nesse slide, a gente objetiva mostrar para vocês como que é, de um modo geral, né, as etapas do processo que estão relacionados com a produção industrial de produtos gelificados, né? Então, a primeira etapa ela consiste basicamente da mistura do agente gelificante em um meio fluido de interesse, né, de modo que a gente obtenha aí uma dispersão. E o fenômeno de gelificação em si, ele ocorre quando as moléculas do hidrocoloide que está sendo utilizado são induzidas a interagir entre elas, né, e formar uma rede tridimensional sólida, contendo aí o fluido em que o hidrocoloide foi disperso nos interstícios, né? Mas beleza, e aí, Gustavo? Como que se dá esses processos de indução para a formação das zonas de junção e da rede tridimensional que é característica de géis? Bom, existe uma série de possibilidades, né? Uma série de processos de indução que permitem a formação dessas zonas de junção, né? Então, no retângulo azul à direita, né, nós temos aí alguns exemplos, né? O ciclo de temperaturas é um dos processos mais utilizados, né? Então, as dispersões elas são submetidas a um aquecimento e, em seguida, né, essas dispersões que foram aquecidas, elas são refrigeradas, né, e essa refrigeração ela permite com que as cadeias dos hidrocoloides que estão dispersos no meio se aproximem, formando ali as zonas de junção, né? Outro exemplo de processo de indução é a utilização de agentes físicos, né, que pode ser exemplificado aí pelo uso da radiação UV, né? Então, essa é uma possibilidade também, da formação de zonas de junções por meio de agentes físicos. Em se tratando da utilização de agentes químicos, né? A pectina de baixa metoxilação, ela é um exemplo clássico, né, da utilização de agentes químicos. Neste caso, o cloreto de cálcio, a gente vai ver mais para frente, ele vai ser o agente químico responsável pela formação das zonas de junção, né? Os cátions divalentes, aí eles permitem com que duas cadeias de pectina se aproximem, possibilitando a formação dessas zonas. E também existe a possibilidade da utilização de enzimas, né, para que géis alimentícios sejam obtidos. Bom, independente do processo de indução que é utilizado para a formação de géis, né, a gente sabe que é necessário que as cadeias dos hidrocoloides utilizados elas se aproximem de modo que permita a formação de zonas de junção, né? E a gente consegue observar por essa imagem que, a depender do tipo de polissacarídeo, diferentes mecanismos moleculares para a formação dos géis podem acontecer, né? Então, a título de comparação, avaliem aí, por exemplo, a molécula de pectina de alta metoxilação frente a uma molécula de carragena, né? A gente consegue observar que a pectina de alta metoxilação ela não tem a capacidade de formar dupla hélice, né, como é o caso aí das carragenas, da goma gelana, do agar e de outros, e da goma xantana, por exemplo, né? Então, a mensagem global desse slide é que vocês entendam que os mecanismos moleculares associados à formação dos géis, ele depende de cada polissacarídeo. Então, com base nisso, eu volto a ressaltar a importância de a gente conhecer, né, primeiramente, como que é a estrutura do hidrocoloide em que nós estamos utilizando, né, quais são as interações que estão envolvidas ali naquele hidrocoloide que está disperso em meio, para que assim a gente consiga entender mais a fundo qual que será a conformação adotada pela molécula, né, e qual será o mecanismo molecular que está diretamente associado à formação da zona de junção para então a obtenção
de uma rede tridimensional, né, contendo aí o meio fluido nos interstícios. Dando prosseguimento então, pessoal, né, nos próximos slides a gente vai apresentar aí uma série de hidrocoloides com propriedades gelificantes para que vocês conheçam um pouco mais sobre essa classe de aditivos que apresentam, né, uma função, uma relevância tecnológica bastante importante no desenvolvimento de produtos alimentícios. Então, começando pelos amidos, os amidos nativos, nós sabemos que os amidos eles são a principal fonte de energia de vegetais, né? Além disso, os amidos eles apresentam uma característica única que está associada a se apresentarem na natureza em formas de grânulos, né? E esses grânulos eles são constituídos basicamente de uma mistura de dois polímeros de glicose, que são a amilose e a amilopectina. Mais para frente a gente trará algumas características estruturais que diferenciam esses dois biopolímeros, certo? Em relação às propriedades técnico-funcionais e fisicoquímicas de amidos nativos, a gente pode dizer que essas propriedades elas variam de acordo com a proporção de amilose e amilopectina, além da estrutura dos grânulos, né? E de um modo geral, algumas modificações estruturais elas são realizadas, né, de modo que propriedades técnico-funcionais, seja como agentes espessantes ou mais especificamente neste caso como agentes gelificantes, né, sejam melhoradas quando comparadas aos amidos nativos. Como mencionamos, pessoal, os grânulos de amidos nativos eles são constituídos basicamente de duas biomacromoléculas, que são a amilose e a amilopectina, né? Além disso, a gente viu que algumas propriedades fisicoquímicas e até mesmo as técnico-funcionais de amidos, elas variam em função da proporção de amilose e amilopectina. Então, de um modo geral, percentual de amilose em grânulos de amido pode variar entre 5% e 30%, enquanto esse percentual de amilopectina varia aí entre aproximadamente 70% e 95%. Né? Então, a gente não pode tomar um número específico, né, como parâmetro. Por quê? Porque esse valor ele pode variar de acordo com alguns fatores. Por exemplo, a fonte de extração. Então, um amido de batata pode ter mais amilose do que um amido de milho ou um amido de arroz, né? Da mesma forma que o amido ceroso, né, que é comumente utilizado, este tipo de amido em específico, ele possui altas concentrações, altas porcentagens de amilopectina, né? Então, é preciso levar em consideração, né, esses fatores e é interessante que nós saibamos, né, qual que é o percentual próximo, né, que um determinado amido pode conter, tanto de amilose quanto de amilopectina. Em relação à estrutura da amilose, né, nós podemos notar que ela é um polímero constituído de monômeros de glicose, né, unidos predominantemente por ligações glicosídicas do tipo alfa-4. Por que predominantemente? Embora a maioria das pessoas ache que a amilose ela é um polímero não ramificado, né, existem sim algumas ramificações, né? Claro que em menor extensão quando comparados à amilopectina. Então, em termos didáticos, né, considera-se que a amilose ela é uma cadeia não ramificada, mas tenham em mente que pode sim haver algumas ramificações aleatórias na cadeia da amilose, certo? Uma outra característica importante sobre a amilose é que a posição, né, das ligações aqui alfa-1,4 entre os resíduos de glicose faz com que a molécula de amilose ela se organize de tal forma que uma estrutura espacial helicoidal é formada, né? E quando essa hélice ela é formada,
os grupamentos de hidroxila, eles estão posicionados para o exterior da cadeia. Consegue imaginar aí? Então, essa característica, ela favorece, né, ela facilita a interação das moléculas de água com essa molécula de amilose, né? Em contrapartida, a amilopectina, diferente da amilose, ela é um biopolímero altamente ramificado, né, cuja a cadeia principal é constituída de resíduos de glicose ligados por ligações peptídicas do tipo alfa 1,4, né, e na presença aí de ramificações que são ligadas à cadeia principal por meio de ligações glicosídicas do tipo alfa 1,6. Então vocês podem notar pelo esquema, que são esses pontinhos azuis, as diferenças estruturais desses dois biopolímeros, né? E essas características, elas são importantes, são elas que vão auxiliar, né? São elas que vão ditar algumas das propriedades físico-químicas e técnico-funcionais dos amidos, né? Então, mais para frente a gente vai ver aí, né, como que essa diferença estrutural pode interferir na formação de géis alimentícios. Bom, então como nós já mencionamos anteriormente, né, além dessa proporção entre amilose e amilopectina, a estrutura do grânulo ela apresenta uma influência direta nas propriedades físico-químicas desses hidrocolóides. Então esse slide aqui ele é objetivo apresentar para vocês algumas morfologias e tamanhos médios dos grânulos de amido, né? Observem aqui na primeira imagem que os grânulos de amido de milho eles possuem um formato poliédrico, né, e um tamanho médio que varia entre 5 e 25 micrômetros. Agora, peguemos como exemplo aqui os grânulos de amido de batata, né? Se observarmos, primeiramente, o formato desses grânulos é diferente daqueles do amido de milho, né? Então, os grânulos de batata se apresentam aí no formato elipsoide, né? Cujo tamanho ele pode ser até 3 ou 4 vezes maiores do que os grânulos do amido de milho, né? Uma outra curiosidade sobre os amidos de batata, os grânulos de amido de batata, é que eles apresentam um grupamento fosfato em sua molécula, né? E a presença desse grupamento fosfato, que possui um caráter negativo, né? Um caráter aniônico, faz com que este amido ele seja amplamente utilizado principalmente para retenção de água em alimentos, né? Então é importante que a gente conheça, né, a formologia, os tamanhos de cada um dos grânulos, para que a gente consiga entender mais a fundo como que será o comportamento desses hidrocoloides em dispersões, né? Em relação ainda ao tamanho do grânulo de batata, por serem grânulos maiores, eles possuem uma capacidade muito maior de inchaço, um poder de inchaço maior, o que reflete aí uma maior capacidade do poder espessante desses grânulos, certo? Então, de um modo geral, né, a gente consegue observar que, a depender da fonte, né, os formatos dos grânulos podem variar, né, bem como o tamanho. Então, aqui um outro exemplo, né, bastante interessante, são os grânulos de grão de bico, que apresentam aí um formato reniforme, que está associado, né, à forma de um rim, né, se vocês observarem bem, essa ideia, né, isso que seria um formato reniforme, e o tamanho médio desses grânulos varia aí entre 10 e 20 micrômetros, certo? Então, pessoal, quando forem, né, trabalhar aí diretamente na escolha de um hidrocoloide oriundo de fontes vegetais como fonte de amido, é bom ter em mente, né, essa questão, né, tanto da origem, quanto da forma, quanto do tamanho dos grânulos, para que vocês possam ter uma ideia de como que será o comportamento desses grânulos em dispersões aquosas. Ainda falando sobre a estrutura dos grânulos de amido, nós sabemos que esses grânulos eles apresentam moléculas de amilose e de amilopectina em proporções diferentes, certo?
E a estruturação dessas moléculas no grânulo, ela se dá de forma radial. É como a gente pode observar aqui no esquema ao lado esquerdo. Mas se dermos um zoom nessa parte azulzinha aqui, a gente observa que a estruturação das moléculas de amilose amilopectina, ela se dá de forma alternada, possibilitando aí a formação de duas lamelas, né, que seria a lamela cristalina, constituída principalmente por cadeias curtas e compactadas de amilose. Essa compactação ela é possível pelo fato de que as cadeias de amilose elas são menos ramificadas, então a aproximação entre as cadeias é facilitada. Em contrapartida, a lamela amorfa ela é constituída basicamente por moléculas de amilose juntamente com a presença de alguns pontos de junção de amilopectinas. Então, as amilopectinas, por serem moléculas mais volumosas, por conta do alto número de ramificações, ela apresenta essa característica, né, mais amorfa, não tão cristalina quando comparadas com aquelas camadas que são constituídas principalmente de moléculas de amilose. Agora que nós já conhecemos um pouco mais sobre a estrutura dos grânulos de amido, como que a gente conseguiria explicar as principais diferenças de técnico-funcionalidade, seja como agente gelificante ou como agente espessante, de amidos nativos de diferentes fontes vegetais? Vocês têm uma ideia? Então, para tentar explicar um pouco melhor como que se dá essa diferença, observem essa imagem aqui, em que foram preparadas suspensões aquosas de amidos nativos de diferentes origens, que estão especificadas ao lado direito, na mesma concentração, 5,7% em massa, e essas suspensões foram submetidas a um tratamento térmico na presença de água. Então, se vocês observarem aqui na imagem, como a gente já mencionou, as propriedades físico-químicas dos amidos, elas estão diretamente associadas com a estrutura do grânulo, mas também com a proporção entre amilose e amilopectina, certo? Então, quando a gente compara aqui esse sistema A, que é constituído por amido de milho, comparado aqui com o sistema E, que é constituído por o amido ceroso ou o X-corn, a gente consegue observar que o primeiro sistema ele é capaz de formar um gel autossustentável e opaco, certo? Enquanto que o sistema E, ele não tem essa capacidade de formar um gel, mas sim um fluido viscoso, devido aí à sua capacidade espessante. E o motivo principal pelo qual essas diferenças existem está diretamente associada à porcentagem de amilose que cada uma das fontes de amido apresenta. Então, no caso aqui do amido de milho, no sistema A porcentagem de amilose ela gira em torno de 25%, enquanto que no amido ceroso, essa concentração de amilose ela é bem mais baixa, chegando em cerca de aproximadamente 0,5%. Então, se o amido, na verdade, apresenta 0,5% de amilose, quer dizer que 99,5% é de amilopectina, que são cadeias mais ramificadas. Então, aqui no sistema A, esse sistema ele foi capaz de promover a formação desses géis por conta da presença de maior quantidade de amilose, que são cadeias menos ramificadas, e devido a essa característica, essas cadeias elas conseguiram se aproximar com maior facilidade, formando as zonas de junção e aprisionando água no seu interior. Já que no sistema E, ou no sistema D também, que é constituído por amido de mandioca, a formação desse gel autossustentável não foi possível. Isso porque, como a amilopectina está presente em maior quantidade, a formação das zonas de junção ela é mais dificultada, principalmente por conta do impedimento estérico que acontece entre as cadeias. Tudo bem, pessoal? A partir de agora, então, pessoal, a gente vai entender um pouco mais aprofundado como que se dá os mecanismos moleculares de formação de géis a partir de amidos.
nativos. Então, observem aí este gráfico, que ele é bastante comum, né, para que nós possamos entender quais são as etapas que estão envolvidas na formação de géis de amidos, né? Se vocês lembrarem, no início da aula, a gente comentou sobre alguns processos de indução que são utilizados para a formação de zonas de junção, né? E o primeiro exemplo que nós demos foi o processo por meio de ciclos de temperatura, né? E esse é o mecanismo, esse é o processo de indução mais comumente utilizado para a obtenção de géis, né, desse hidrocoloide em específico. Então, a gente pode separar essa etapa da formação em duas etapas, na verdade, né? Uma etapa de aquecimento e outra etapa de resfriamento, né? Então, na primeira etapa, imaginem um sistema, né, contendo grânulos de amido em suspensão, né? E imagine que esse sistema ele passa por um aquecimento, né, juntamente com um processo com uma operação de agitação, né? O que acontece? Os amidos nativos, em temperaturas ambientes de aproximadamente 25 graus Celsius, eles não são capazes de se dispersar completamente no meio, né? Então, por isso é necessário aí a aplicação de calor e até mesmo de agitação. E à medida que essas duas operações elas são aplicadas, né, o que acontece? Os grânulos de amido eles tendem a absorver, né, a água, de modo que eles vão entumecendo, ou seja, eles vão inchando até chegar a um ponto máximo em que eles atingem a viscosidade máxima do sistema, né? E à medida que esse processo de aquecimento, juntamente com a agitação, continuado, o que acontece? Os grânulos de amido eles tendem a sofrer ruptura, né? Então os grânulos eles quebram, permitindo a liberação de moléculas de amilose em uma maior extensão, né? Principalmente pelo fato de que as amiloses elas são moléculas não ramificadas, então elas conseguem passar mais facilmente, né, saírem aí do grânulo, quando comparadas às moléculas de amilopectina, certo? Bom, a partir daí, na segunda etapa, né, a gente tem a etapa do resfriamento, e aqui nós precisaremos levar em consideração dois cenários. Num primeiro cenário, vamos considerar aí um sistema, né, contendo amidos ricos em amilose, né, e nós sabemos, nós já comentamos isso anteriormente, que pelo fato da amilose ser uma molécula menos ramificada, né, a compactação, a aproximação dessas cadeias, elas são favorecidas. Então, por isso, a formação das zonas de junção, elas são mais facilitadas, né? E com isso, a estrutura da rede tridimensional do gel, ela é mais compactada, possibilitando a formação de géis autossustentáveis, como a gente viu no slide anterior, certo? Outro aspecto importante, né, em relação a sistemas contendo amidos ricos em amilose é que a viscosidade desses sistemas eles tendem a ser mais viscosos justamente pelo fato de que essas redes mais bem estruturadas elas conseguem aprisionar uma maior quantidade de água nos seus interstícios, certo? Em contrapartida, observem aqui no segundo cenário, né, representado aqui por essa curva 2B, que sistemas contendo amidos pobres em amilose, eles tendem a apresentar uma viscosidade mais baixa, né, porque se esses amidos eles são pobres em amilose, quer dizer que eles contêm maiores quantidades de amilopectina, né, e nós já comentamos que as cadeias de amilopectina elas são altamente ramificadas, né, e essa ramificação ela dificulta que as cadeias de amilopectina se aproximem e com isso, né, dificulta também o aprisionamento de água. E essa dificuldade ela se deve principalmente por conta do impedimento estérico desses grupos volumosos, dessas cadeias ramificadas que estão presentes na cadeia da amilopectina, né? Então, de um modo geral, a gente pode observar, a gente já viu isso no slide anterior, que sistemas
contendo amidos com maior teor de amilose, né, eles tendem a formar géis mais bem estruturados, até mesmo capazes de serem autossustentáveis, né? E além dessas características estruturais, né, a quantidade de amilose e de amilopectina estão diretamente associadas também a aspectos de aparência, né? Então, são essas proporções entre a amilose e a amilopectina que vai ditar se um gel ele vai ser um pouco mais branquiçado, um pouco mais opaco, um pouco mais translúcido e assim por diante. Uma outra classe importante de hidrocoloides com propriedades gelificantes são as pectinas. Bom, as pectinas, elas são macromoléculas que possuem uma função biológica de ação estruturante da parede celular de vegetais, né? Então, por conta dessa função primária, as principais fontes de obtenção das pectinas são os subprodutos do processamento industrial de alguns vegetais, como é o caso da cenoura, da maçã e de frutos cítricos, né? No caso da cenoura e da maçã, as pectinas elas são obtidas principalmente do bagaço, né, desses vegetais, enquanto que dos frutos cítricos, a pectina ela se encontra majoritariamente nas cascas, né? Como nós já mencionamos anteriormente, as propriedades físico-químicas de macromoléculas estão diretamente associadas com a sua estrutura, né? Então, no caso das pectinas, as suas propriedades físico-químicas e, consequentemente, as suas aplicações tecnológicas, né, por meio das suas propriedades técnico-funcionais, elas são influenciadas principalmente pela proporção de grupamentos carboxílicos presentes nos resíduos de ácido galacturônico que sofrem ou não uma metilação, né? E é com base nessa proporção de grupamentos que nós conseguimos classificar as pectinas em dois grupos majoritários, que são as pectinas de alta metoxilação, né, ou pectinas HM, do acrônimo High Methyl, ou então pectinas de baixa metilação, né, que podem ser também chamadas de pectina LM, com o intuito aí de uma abreviação, né, e esse LM significa Low Methyl. Do ponto de vista estrutural, as pectinas elas são consideradas um polímero majoritariamente constituído por resíduos de ácido galacturônico, né? Então, se a gente observar aqui o esquema, no canto inferior do lado esquerdo, a gente observa que, de um modo geral, as moléculas de pectina elas são moléculas bastante complexas, né? Apresentando aí algumas regiões que são chamadas de regiões macias, né? Por conta aí da ausência de ramificações, e existem também algumas regiões que são chamadas, entre aspas, de regiões cabeludas, que é a tradução literal, né, dessa palavra hairy. E do ponto de vista didático, né, para que a gente consiga entender como que se dá as propriedades físico-químicas e técnico-funcionais de pectinas, a gente considera as pectinas como um polímero linear, né? E neste caso, se a gente der um zoom aqui, o que a gente observa? Que as pectinas elas são constituídas principalmente de ácido galacturônico, né? Que nada mais é do que a galactose na sua forma carboxílica, certo? Bom, neste caso, os ácidos galacturônicos, né, que constituem a cadeia principal das pectinas, eles estão unidos em ligações glicosídicas do tipo alfa-1,4, certo? E uma característica, né, que faz, que nos permite diferenciar as pectinas é com base na substituição do grupo radical que está localizado aqui nesse carbono 6, né? Quando esse radical é substituído por um grupamento hidroxila, essas carboxilas são ditas carboxilas livres. Por outro lado, quando existe aí uma substituição de um grupamento, né, desse grupamento radical por um grupamento metila ou etila, a gente diz que a pectina ela encontra-se na sua forma esterificada, certo, pessoal? E, por fim, né, existe uma outra possibilidade de variação dessa molécula de pectina, que é a substituição do grupamento radical por um grupamento amino. Neste caso,
as pectinas elas são chamadas de pectinas amidadas. E com base na substituição desse grupo radical, as propriedades físico-químicas e os mecanismos de formação de géis a partir de pectina são distintos, né? Então, para a gente, né, ter uma noção aí de quais são as possibilidades, né, de obtenção de pectina, para que a gente possa discutir com mais detalhe à frente como que se dão os mecanismos de formação de géis a partir dessas três classes principais de pectinas. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas como que eu vou saber, né, como que se dá a formação dessas pectinas, se elas são livres, são estrificadas ou amidadas? A formação, né, a obtenção dessas pectinas, ela se dá com base no tipo de extração, né? Então, a depender aí das condições que são utilizadas, né, a gente pode obter qualquer uma dessas três possibilidades. Bom, então, como nós já vimos, né, as pectinas elas podem ser classificadas como pectinas de baixa metoxilação, né? Neste caso, a carboxila presente aqui no carbono C6, ela não encontra-se esterificada, né? E as pectinas de baixa metoxilação, elas são classificadas dessa forma quando cerca de aproximadamente, né, quando valores menores que 50% dessas carboxilas encontram-se na forma metilada, certo? E neste caso, as propriedades, né, os mecanismos de formação dos géis, eles acontecem principalmente em meios aquosos cujo pH encontra-se em torno de 5 e na presença de cátions, né? Principalmente os cátions de cálcio, que são cátions divalentes. Então, mais para frente, a gente vai entender mais a fundo como que funciona esse mecanismo aí de formação de géis a partir de pectinas de baixa metilação. Tá? No caso das pectinas de alta metoxilação, para que elas sejam classificadas dessa forma, né, uma quantidade maior do que 50% das carboxilas precisam estar na sua forma metilada, né, como está representado aqui nesse retângulo azul. No caso das pectinas de alta metilação ou de alta metoxilação, os géis são formados em meios cujo pH encontra-se em torno de 2, então são em pHs mais ácidos, né? E também na presença de concentrações elevadas de sacarose, em torno aí de 60%. Tudo bem? Bom, a gente vai entender um pouquinho melhor à frente, né, como que se dá também o mecanismo de interação deste tipo de pectina para a produção de géis alimentícios. Por fim, né, a gente tem aí também as pectinas low methyl, né, de baixa metoxilação, que são amidadas. Em relação aos mecanismos, as propriedades de formação de géis a partir dessas pectinas, elas são bastante semelhantes àquelas que nós veremos para as pectinas de baixa metilação, né? Entretanto, elas requerem uma concentração menor de cálcio no meio, né? E, além disso, elas formam géis que são mais firmes quando comparados às pectinas LM, mesmo em concentrações similares. Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar um pouco mais aprofundadamente como que se dá o mecanismo de interação dos dois principais representantes, que são as pectinas LM e as pectinas HM. Falando especificamente agora dos mecanismos de gelificação de cada uma das pectinas, nós traremos quais são as principais características, quais são os principais fatores que devem ser levados em consideração na hora de preparar um gel a partir dessas pectinas. No caso da pectina LM, nós mencionamos que para que a formação do gel ocorra, é preciso que o sistema encontre-se em um pH próximo a 5. Neste caso, o que acontece? Os grupamentos carboxílicos presentes na pectina LM, eles possuem um pKa que é próximo a 3,8. Então, quando as moléculas de pectina elas estão dispersas em meios com pH próximos a 5, o que acontece? Uma desprotonação da cadeia que conferem aí um caráter aniônico das moléculas, né? E com base nessa desprotonação, existe uma repulsão eletrostática entre as cadeias, o que favorece a sua hidratação, mas desfavorece a estruturação dos géis, né? E neste caso,
quando as pectinas elas estão desprotonadas e não existe a presença de um cátion, né, a pectina ela possui uma função principalmente como agente espessante em meios. Bom, e como que a gente faz para que géis sejam formados, né, géis autossustentáveis sejam formados a partir de pectinas de baixa metoxilação? Mencionamos que existe a necessidade, né, da presença de altas concentrações de cálcio. Por quê? Quando adiciona-se cálcio no meio, as moléculas de pectina que estão desprotonadas, elas tendem a formar interações iônicas com os cálcios, né? E essa interação iônica, ela faz com que as cadeias de pectina que antes estavam desprotonadas se aproximem, né? Então, de um modo geral, o que acontece? O cálcio ele promove a estruturação das cadeias, a aproximação e a formação das zonas de junção, né? E essas zonas de junção, elas são realizadas por meio das interações iônicas. Então, aqui a gente consegue exemplificar um outro processo de indução que a gente comentou lá no início da aula, né, que é a utilização de agentes químicos para a formação dessas zonas de junção, né? Então, o que a gente observa? Que para a gente obter um gel estruturado com uma rede tridimensional bem estruturada, a partir de pectinas de baixa metoxilação, é necessário que o pH encontre-se próximo, né, de 5, para que haja a desprotonação dos ácidos carboxílicos presentes nas cadeias da pectina. E também nós precisamos de íons cálcio, aí no meio, né, para que o cálcio ele age aí como um intermediador, né, da interação entre as cadeias por meio de interações iônicas. Galera, a gente viu então que as pectinas de baixa metoxilação elas são classificadas dessa forma quando uma quantidade menor do que 50% dos seus grupamentos carboxílicos encontram-se na forma metilada, né? Mas isso não quer dizer que não exista grupos metila na molécula de pectina, né? Então, a gente pode considerar que a pectina LM ela é constituída, né, tanto por zonas de baixa metoxilação, que é o que acontecerá na sua grande maioria, né, mas também existem algumas zonas de alta metoxilação, né? E como a gente viu no slide anterior, o mecanismo principal de formação das zonas de junção, ela se dá principalmente entre essas zonas de baixa metoxilação, né, quando o pH encontra-se próximo a valores de 5 e quando existe aí a presença de íons cálcio para promover as interações iônicas entre os grupos carboxílicos desprotonados de duas cadeias, né? Então, esquematicamente, o que acontece é isso aqui que está representado ao lado direito, né? Então, as cadeias de pectina elas se estruturam de uma forma em que são formadas cavidades, né? Sendo que os grupamentos carboxilatos, né, os ácidos carboxílicos que estão desprotonados, eles ficam voltados para o interior da molécula, né? Então, com isso, quando são adicionados aí concentrações elevadas de cálcio, o cálcio, por ser um íon divalente, né, ele consegue fazer a interação entre duas cadeias de pectina, né, originando aí uma estrutura, né, que é conhecida por estrutura do tipo egg box, que é uma estrutura do tipo caixa de ovo mesmo, né? Então, esse mecanismo ele é comum, né, entre as pectinas de baixa metoxilação e pode ocorrer também para algumas outras moléculas, como é o caso do alginato, que a gente, né, não trouxe aqui, mas o mecanismo de formação de géis a partir dos alginatos ele se assemelha bastante ao que acontece aí nas pectinas de baixa metoxilação. Então, resumindo mais uma vez, né, para que géis sejam obtidos a partir de pectina de alta metoxilação, é preciso que o pH do meio em que essas pectinas estão dispersas
né, encontre-se aí em torno de 5, para que dessa forma haja a desprotonação da maioria dos grupos carboxílicos, né? Então a gente representa aqui como que se dá esse equilíbrio, e isso se dá principalmente por conta do fator, fazendo até uma correção aqui, eu havia comentado que o pKa dos grupamentos carboxílicos estava ali em torno de 3,8, mas o pKa é em torno de 3,6. Então, quando a gente se encontra em pHs, né, próximos a 5, ocorre essa desprotonação, né, que na presença do íon de cálcio permite a aproximação das cadeias, das cadeias de pectina, por meio de interações iônicas entre duas cadeias que antes estavam se repelindo por conta da carga elétrica negativa. Pessoal, só para complementar a ideia anterior, né, ali nas zonas de junção, vocês puderam observar que o espaço, né, entre as cadeias ele é bastante limitado, né? Então, os interstícios naqueles géis obtidos por moléculas de pectina de baixa metoxilação, eles se dão principalmente nas regiões em que possui um grau de metoxilação maior, certo? Então, neste caso, o aprisionamento do meio fluido no qual aquela molécula foi dispersa se dá principalmente naquelas regiões com alto teor de metoxilação, certo? Então, dando continuidade aí, né, aos mecanismos de formação de géis a partir de pectina, nós trataremos agora, entenderemos como que funciona esses mecanismos para as pectinas HM, né? Então, como já mencionamos, as pectinas HM, elas possuem quantidades de substituição metila no carbono C6, né, que é constituído pelo ácido carboxílico, maiores do que 50%, certo? E diferente das pectinas de baixa metoxilação, para que os géis sejam formados a partir de pectinas HM, é necessário que o pH encontre-se abaixo do pH 5. Né? Na verdade, é necessário que seja utilizado aí um pH próximo a pH 2. Por quê? Porque dessa forma, os grupamentos carboxílicos eles se encontrarão majoritariamente na sua forma protonada, né? E com isso, não existirá uma carga eletrostática verdadeira nas moléculas, o que dificultará, né, a repulsão eletrostática entre as cadeias. E neste caso, né, com essa aproximação, as zonas de junção elas serão facilitadas, né? E dentre os diferentes tipos de interação que ocorre entre as cadeias, nós podemos citar principalmente as pontes de hidrogênio, né, que podem ocorrer entre grupamentos hidroxílicos entre duas cadeias, né? Existe também aí a possibilidade de interações hidrofóbicas que se dão principalmente devido à presença dos grupamentos metoxílicos, né, que estão representados aqui pelo número 2. E, além disso, né, como os grupamentos carboxílicos estarão protonados, não vai haver essa repulsão entre as cadeias e, com isso, interações do tipo ligação de hidrogênio também poderão ocorrer, né? Por fim, a partir, né, da formação das zonas de junção e também por conta desse grupamento volumoso que são as metoxilas, interstícios são favorecidos, né? A formação de interstícios são possibilitadas, né? Onde esses interstícios são ocupados por moléculas de água, né, juntamente com outros componentes que estão ali solúveis no meio, que é o caso de sais, né, de sacarose e outros solutos, certo? Bom, nós mencionamos também que além dessa necessidade do pH estar próximo a 2 para que haja a protonação dos grupamentos carboxílicos presente na pectina HM, existe a necessidade de altas concentrações de sacarose. Né? Por quê? Porque a sacarose, neste caso, ela vai atuar como um cossoluto, né? E por ter essa ação de cossoluto, ela vai competir com as cadeias de pectina por moléculas de água, né? Neste caso, essa competição vai fazer
que as cadeias de pectina elas tenham uma facilidade maior de se aproximar, o que possibilita a formação das zonas de junção e, consequentemente, dos interstícios que aprisionarão aí o meio fluido, né, e os seus solutos que estão presentes aí no meio. Bom, pessoal, então, resumindo, né, como que se dá o mecanismo de formação de pectinas de alta metoxilação, nós vimos que existe a necessidade do pH do meio estar aí entre 2 e 3, né, que é abaixo do pKa dos grupamentos carboxílicos presentes nas cadeias de pectina, né, e estando em pHs abaixo do pKa, o que acontece? A protonação da maioria dos grupos carboxílicos, né, e, consequentemente, a mitigação, a redução da repulsão eletrostática entre as cadeias. Né? Então, com isso, a formação das zonas de junção elas são favorecidas. Além disso, nós vimos que é necessário também uma grande quantidade de sólidos totais, né? Para quê? Para que esses sólidos eles atuem como cossolutos e façam com que as interações entre a água e as cadeias de pectina sejam desfavorecidas, né? Para que a interação polímero-polímero, ou seja, pectina-pectina, seja mais favorecida. Bom, por fim, nós vimos que os interstícios, né, formados aí nessa rede gélica, elas são criadas principalmente pelo distanciamento entre as cadeias, que são propiciados principalmente pelos grupos metoxilos, né, que estão representados aqui, que são grupos muito volumosos. Então, como a gente viu no caso de géis com baixo teor de amilose, o impedimento estérico, que é decorrente desse grupo volumoso, faz com que esses interstícios sejam criados e que eles sejam ocupados pelas moléculas de água e os demais solutos que estão presentes ali no meio da nossa formulação, certo? E para finalizar a nossa série de apresentações sobre hidrocoloides com propriedades gelificantes, nós falaremos um pouco mais sobre as carragenas. As carragenas, elas são um grupo bastante importante e possuem um vasto espectro de aplicação na indústria de alimentos. Mais para frente a gente vai apresentar aí algumas das possibilidades, não só na indústria de alimentos, mas também em outros setores industriais. Então, as carragenas, elas são hidrocoloides extraídos de diversas algas vermelhas, das famílias que estão representadas aí. Eu não vou arriscar falar os nomes não para não passar tanta vergonha. Então, uma curiosidade em relação às carragenas é que elas foram descobertas em 1785 na cidade de Carragena, que fica ao norte da Irlanda. E olha que interessante, as pessoas começaram a observar as propriedades espessantes e gelificantes das carragenas porque eles utilizavam essas algas para aumentar a viscosidade do leite. Então eles colocavam lá algumas algas vermelhas dentro do leite e observaram que a partir de um determinado tempo o leite apresentava uma consistência diferenciada daquele leite antes da adição das carragenas. Então, do ponto de vista estrutural, as carragenas elas são polímeros não ramificados, formados por dímeros alternados, então elas são heteropolissacarídeos de resíduos de galactose ligados aí por ligações glicosídicas do tipo 1,4 e do tipo alfa 1,3, contendo alguns grupamentos sulfonatos na sua estrutura. Os grupamentos sulfonatos são esses representados aí no círculo azul. Então, uma outra característica dessa molécula é que as carragenas são um dos exemplos de polissacarídeos sulfonatados, que existe aí a presença de enxofre. Na sua grande maioria, os carboidratos polissacarídeos eles são constituídos basicamente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E a gente vê aí um exemplo à parte, que são as carragenas, que possuem aí um outro átomo diferente dos mais comuns. E a presença desses grupamentos sulfonatos é um dos principais motivos pelos quais a carragena
apresenta diversas propriedades físico-químicas e técnico-funcionais diferentes de outras gomas comumente utilizadas em formulações. Como já temos destacado, né, para outros hidrocoloides que a gente já discutiu anteriormente, né, a classificação, as propriedades físico-químicas e, consequentemente, as aplicações tecnológicas, né, de um determinado hidrocoloide são influenciadas principalmente pelas características estruturais, né? E no caso da carragena, essas propriedades e a classificação dessas gomas, elas são influenciadas principalmente pelo grau de sulfonatação dos resíduos de galactose e também devido à presença da anidrogalactose, né? Então, com base nessas duas características, as carragenas elas são divididas em 3 variedades mais comumente encontradas, né, no comércio, que são a capa carragena, a iota carragena e a lambda carragena. Então, pessoal, esse slide traz para a gente aí quais são as características que diferenciam as principais fontes comerciais de carragena, né? Nós mencionamos agora há pouco que a presença dos grupamentos sulfonatos e também da anidrogalactose é o que diferencia cada uma dessas gomas, né? Além de serem os principais responsáveis pelas propriedades físico-químicas dessas gomas no meio de dispersão. Então, só para vocês entenderem, a anidrogalactose seria esse segundo resíduo, né? E ela se caracteriza pela desidratação dessa molécula de galactose por meio da reação, né, entre a hidroxila desse carbono aqui com a hidroxila do carbono C6 aqui em cima. Então, esse grupamento aqui que é o grupamento anidrogalactose, né? Então, mais especificamente, a capa carragena, ela possui aí uma faixa de sulfonatação que varia entre 20% e 24%, né? E comparando aqui com as outras carragenas, né, ela é a goma que apresenta uma menor porcentagem dessa substituição de grupamentos sulfonatos, né? Em termos de solubilidade, é necessária a utilização de água quente com temperaturas aí maiores que 75 graus Celsius para que essa goma ela apresente uma solubilidade satisfatória, né, para que a gente consiga explorar as propriedades técnico-funcionais dessa goma. E, de um modo geral, as capas carragenas, elas são as moléculas que são responsáveis pela formação de géis rígidos, principalmente na presença de alguns cátions, né, que diferente das pectinas, que era o cálcio, o cátion cálcio, neste caso, sais de sódio e de potássio são mais amplamente utilizados para a obtenção desses géis, né? No caso da iota carragena, os grupamentos sulfonatados variam aí uma porcentagem entre 27% e 31%. Então a gente consegue observar que, comparado à capa carragena, esse percentual de substituição ela é um pouco maior. De modo similar à capa carragena, a solubilidade dessas moléculas de iota carragena se dá principalmente em água quente, né, com temperaturas aí elevadas, acima de 75 graus Celsius também. E, quando comparados à capa carragena, a iota carragena ela possibilita a formação de géis mais fracos, né? E também existe a necessidade da presença desses sais de sódio e de potássio, né? Essa questão da obtenção de géis fracos, ela se dá principalmente pelo fato de que, como existem mais grupamentos sulfonatos nessa cadeia, pense comigo, né? A repulsão eletrostática entre as cadeias ela vai ser maior, né? Então, a estruturação das cadeias ela vai ser mais dificultada. Por isso que os géis oriundos de capa carragena, de iota carragena, perdão, eles são mais fracos quando comparados aí com os géis obtidos a partir da capa carragena. Por fim, nós temos um outro tipo de carragena, que são as lambda carragenas. Neste caso, esse polissacarídeo ele é aquele que apresenta maior porcentagem de monômeros sulfonatados, e diferentemente das outras duas moléculas, ela não apresenta o resíduo de anidrogalactose. Conseguem observar aqui? E por conta disso, a lambda carragena ela não é capaz de formar géis.
Então, ela atua especificamente como um agente espessante, né? E diferente das outras duas gomas, ela é mais facilmente solubilizada em água fria, tá? Pessoal, um ponto importante, né, que eu acabei deixando passar aqui é que a presença desses grupamentos de anidrogalactose fazem com que as cadeias de carragena elas se estruturem de modo a formar dupla hélices, né? E a formação dessas dupla hélices faz com que os grupamentos sulfonatados eles fiquem para o exterior da cadeia, né? Então, por isso que se faz necessária a adição de sais, né, para a formação de géis tanto de capa carragena quanto de iota carragena. Porque, pensem comigo, né, os grupos sulfonatados estando para fora da cadeia, quando as moléculas de carragena tentarem se aproximar, elas não vão conseguir por conta da repulsão eletrostática que pode acontecer entre as cadeias, né? Tanto para a capa carragena quanto para a iota carragena, certo? E na presença, né, desses íons, tanto de sódio quanto de potássio, o que pode acontecer? Pode acontecer novamente o efeito de blindagem eletrostática, ou seja, os íons de sódio e potássio eles vão interagir, né, com os grupamentos sulfonatados, promovendo ali esse efeito de blindagem das cargas negativas e permitir com que as cadeias das carragenas se aproximem, né? Então, com essa aproximação, é possibilitada a formação das zonas de junção e, consequentemente, da rede tridimensional do GES. Então, observem aqui, pessoal, a gente já havia mencionado que, a depender do hidrocoloide, existem diferentes mecanismos de interação, né, diferentes mecanismos de formação de géis, e como eu mencionei no slide anterior, a capa carragena, devido à presença, tanto a capa quanto a iota, devido à presença dos grupamentos anidro, né, anidrogalactose, elas são capazes de se estruturarem de modo a formar uma dupla hélice, né? E neste caso, os grupamentos fonatos, né, só recapitulando aí, eles estariam, né, posicionados para fora da cadeia, principalmente por um impedimento estérico, né, que para dentro da cadeia seria mais difícil a acomodação desses grupamentos. Então, por isso que eles são localizados para o exterior da cadeia, né? Então, para que haja a formação de géis, é necessário aí a presença de íons, né? O potássio, sais de potássio são os mais comumente utilizados, né? Então, neste caso, o potássio ele vai promover a blindagem eletrostática das cargas negativas que estavam aí expostas, né? E permitir a aproximação das cadeias de carragena, promovendo aí a formação de zonas de junção, né? Observem que, para a iota carragena, o mecanismo, né, ele é relativamente diferente, né? Existe também a formação de duplas hélices, né? Mas neste caso, olha como que se dá a estruturação dessas duplas hélices e como que é feita a formação dos interstícios, né? Mas, de modo similar, a capa carragena, existe aí a necessidade da utilização de sais, tanto de sódio quanto de potássio, para que as cadeias, né, as duplas hélices, elas consigam se estruturar de modo a formar aí as zonas de junção e os interstícios, né? E diferentemente das outras duas gomas, né, da iota e da capa, a lambda carragena ela não se estrutura, né, com essa conformação de dupla hélice, justamente pela ausência da anidrogalactose, né, e além disso, por possuir uma maior quantidade de grupamentos sulfonatados, né, a repulsão eletrostática entre as cadeias ela é mais favorecida, né? Então, por conta disso, a lambda carragena ela se apresenta principalmente como agente espessante, ela não é utilizada como agente gelificante em formulações. Bom, então, a título de comparação, né, a gente traz aí uma ilustração que mostra, né, as características dos géis obtidos a partir tanto da capa quanto da iota, né, e do material resultante da utilização de um sistema contendo lambda carragena,
né? Observem que para a capa carragena, os géis eles são autossustentáveis, né? São géis mais rígidos quando comparados à iota carragena, né? Este sistema contendo iota carragena, ele é considerado um gel, mas com uma característica menos firme, né, do que o gel obtido aqui pela capa carragena. Em contrapartida aqui, a lambda carragena, ela não tem essa capacidade, né, de se estruturar, formar uma rede tridimensional, e por isso ela atua exclusivamente como um agente espessante. Inclusive, ela é bastante utilizada no desenvolvimento de produtos lácteos, né, como por exemplo as bebidas UHT. E como nós mencionamos, pessoal, as carragenas elas são um grupo de hidrocoloides, né, com uma representatividade tecnológica bastante ampla nas indústrias, né, sendo que elas encontram algumas aplicações, né, tanto na indústria de alimentos quanto em outros setores, né? Então, alguns exemplos aí, né, as carragenas elas podem ser utilizadas como agentes de clarificação da cerveja, né, podem ser utilizadas como estabilizante de dentifrícios e shampoos, ou até mesmo na formulação de lubrificantes íntimos, né? Já voltado para a indústria de alimentos, encontra-se uma ampla aplicação das carragenas como agente gelificante em flãs e outras sobremesas lácteas, né, utilizando principalmente a capa carragena, né? Além disso, a capa carragena e a iota carragena elas podem ser utilizadas como agentes responsáveis pela retenção de água em produtos do tipo de patê, de presunto, né, e de produtos cárneos de um modo geral. Inclusive, existem diversos relatos que mostram que existe uma ação sinergística entre as carragenas e produtos cárneos, principalmente por conta das interações que ocorrem entre esses hidrocoloides e as proteínas que estão presentes ali nos tecidos de produtos cárneos, né? Por fim, a carragena ela é bastante utilizada, né, do ponto de vista de agente espessante em leites achocolatados, né? E isso se aplica tanto para a lambda carragena quanto para a capa carragena em concentrações muito baixas, né? E por que existe essa aplicabilidade da carragena em leites achocolatados? Porque a interação da carragena com as proteínas do leite, né, que são utilizados para a formulação de leites achocolatados, permite com que o espessamento do meio seja favorecido. Além disso, as partículas de chocolate que estão ali no meio, elas não são precipitadas quando estão na presença, né, da lambda carragena, justamente por conta desse espessamento que acontece do produto. Bom, pessoal, então, de um modo geral, né, nós tentamos trazer aí um overview das principais classes de hidrocoloides de natureza polissacarídea que são utilizadas para formulações de alimentos de um modo geral, né? Tenham em mente, então, que é necessário que conheçamos, né, a estrutura do polissacarídeo, do hidrocoloide com o qual nós estamos trabalhando, quais são as interações que estão envolvidas, né, no sistema e quais componentes que estão presentes ali na formulação, né, para que assim a gente consiga determinar mais especificamente quais vão ser as propriedades fisicoquímicas, as propriedades técnico-funcionais e quais as funções tecnológicas que os hidrocoloides apresentarão aí no desenvolvimento de produtos alimentícios, certo? Espero que eu tenha conseguido trazer para vocês, né, um overview geral sobre essas moléculas que apresentam aí uma importância fundamental em DPA e em formulações de um modo geral. E se tiverem alguma dúvida, podemos conversar com maiores detalhes na aula síncrona de quinta-feira. Um forte abraço e até mais.